Fala comigo, galera! Mais uma semana que estamos juntos e hoje, para tudo. Porque hoje, além de profissionais de educação física, eu trago para vocês a paixão nacional. Hoje a gente vai falar muito de futebol, inclusive comparando com a educação física. Então, com o maior prazer do mundo, eu trago para vocês hoje Rogerinho e André Silva. Olha, obrigado por vocês terem vindo. Eu já estou ansioso por esse bate-papo porque vai ser resenha. Então vai ter muita coisa nesse bate-papo. E eu passo a palavra a vocês para poder falar com o pessoal de casa. Bom, é uma satisfação enorme aqui participar desse podcast com você, Jorge, convidado pelo Rogério Melo, Cris, enfim. Eu quero só dizer que vai ser um bate-papo maneiro, onde nós vamos falar sobre a nossa experiência no futebol e também falando sobre a juventude que pensa um dia ser um jogador de futebol. Não é tão fácil não, hein, galerinha? Imagino que não. E André? Para mim também, Jorge, é um grande prazer. Queria mandar um grande abraço a todos. E vamos falar muito de futebol, muito da nossa profissão, educação física, muito das nossas experiências que a gente teve, né, desde jovem e depois também cursando a faculdade, né, de educação física. Então vai ser um bate-papo muito legal. Para você de casa, acompanha até o final, porque esse papo promete. Eu vou quebrar o protocolo e vou falar assim, ó, essa resenha promete. Bom, antes da gente falar de futebol, antes da gente falar de atuação profissional, para a gente conhecer, né, quem é, antes do Rogerinho, quem é o Rogério, e antes do André Silva, quem foi o André. Como é que foi a infância de vocês? Vocês já eram muito vinculados a esporte? Como é que era esse primeiro momento de vocês como criança? Como é que era? Fala pra gente. Bom, assim, na minha infância, parece que o papai do céu falou assim, meu filho, você vai ser jogador de futebol, porque eu já nasci já chutando uma bola com a minha canhota, e meu pai incentivando, meu pai sempre me acompanhando. Porém, sou criado em Padre Miguel, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e ali vários campos. Eu lembro até hoje, porque assim, um campo que marca você na tua infância, fica na sua memória, né? E é campo normalmente tem até o da várzea. Justamente, e o campo do mudo, tinha mudos mesmo. Vários mudos que quem ganhasse a partida ganharia um troféu. Eu lembro que naquela época eu tinha o quê? 9 para 10 anos de idade, nós tínhamos uma equipe muito boa, famosa Rua Tupiaçu, rapaz, Padre Miguel. Então aí nós tínhamos uma equipe boa e nós ganhávamos sempre aquela partida, eu muito pequeno, e várias pessoas, né, falavam assim, esse menino tem futuro, tal, vai ser um dia jogador de futebol. E meu pai colocou isso na cabeça, e eu até então não, nem viajava em um dia ser um atleta profissional. Talvez aquela vontade de criança normal, mas não como traçado plano, né? Entendi. Diferentemente do dia de hoje. Uhum. Hoje é projetado para isso, né? Para isso. Mas Papai do Céu foi nos encaminhando de tal forma que, e lá na frente, vou contar lá na frente, mais ou menos como é que foi a minha trajetória, mas foi por aí. Eu quero que você conte, pra gente. Uma infância, Padre Miguel, Campo do Mudo, que guarda em minha memória, e ali o Papai do Céu falou assim, meu filho, na frente tu vai facilitar. E André, e tu? Também teve esse lance de várzea? Eu sempre tive um exemplo dentro de casa. Meu pai, o Rogério até conhece, tem 76 anos, seu Beto joga bola até hoje. Opa! Então ele sempre foi tentou ser profissional, não conseguiu, jogou no São Cristóvão, divisão de base naquela época, América e outras equipes. E aí eu nasci, né? E aí nós fomos morar em Campo Grande, eu sou morador de Campo Grande há 45 anos. Caramba. E eu fui morar em frente a um campo de futebol. Até hoje meus pais moram em frente a uma pracinha, o Rogério conhece, que tem um campinho de futebol, então não tive pra onde correr. Meu pai, é o primeiro acesso, né? Meu pai craque de bola mesmo, canhoto, sempre jogou muita bola. E eu acho que eu puxei um pouquinho o DNA dele. Um pouquinho, né? E morando em frente ao campo, não teve pra onde fugir, né? Pelada todo final de semana, jogando também ali no asfalto, no meio da rua, então foi uma experiência muito boa, de onde começou a minha história. Deixa eu fazer. O pai dele é craque, Rogério conhece. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, antes da gente continuar na história de vocês, eu queria a opinião de vocês. Vocês tem uma geração onde tinha muito disso, né? Da brincadeira da rua, da várzea, do campo que a gente brinca de rala-coco, né? Vocês acham que hoje faz falta nesse desenvolvimento da criança? Porque o Rogério trouxe uma coisa importante. Às vezes algumas crianças elas já são projetadas para tentar ser jogador. Mas, assim, eu imagino que deve ter uma quantidade de garotada muito boa que não consegue.
Mas vocês acham que até para o desenvolvimento da criança falta um pouco, por violência pública, seja o que for, mas falta um pouco desse espaço de rua, de brincadeira? Não, mas isso aí sem dúvida. Eu comento em uma roda de amigos, às vezes quando nós conversa sobre, o campo, foi demolido, agora é apartamentos, condomínios, enfim. Aí eu falei, então vocês não passaram então para o momento aquele futebol de asfalto, onde você faz tabela com paralelepípedo. E a cabeça do dedo fica. Isso, sabe? Vocês nunca tiveram o tampão do dedo, o dedão arrancado, enfim. Essa jogadinha que nós fazíamos na época de campo campo não era improvisado em asfalto, a gente usava tabelinha mesmo. Você nunca viu a tabelinha de paralelepípedo, de meio fio? Sabe que as crianças falam? O que é meio fio? O que é paralelepípedo? Não entende, né? Sim. E era da fala, né? Então, e hoje os campos estão sendo substituídos por obras, né? Condomínios, enfim. Aí tá tirando um pouquinho essa... Eu acho que também a segurança pública, né, da criança estar na rua, hoje era diferente daquela época, né? Dava pra ficar até 10, 11 horas da noite brincando. Você também vê isso, André? Eu me via, assim, eu comecei no Botafogo com 12 anos de idade. Eu sou morador de Campo Grande, aqui do bairro São Cláudio, Rogério, sabe? Eu ia pro treino sozinho, cara, pra Marechal Hermes, então não tinha a violência que a gente tem hoje, né? Então eu bem tranquilo, meus pais sempre me apoiaram. Mas eu nunca passei sufoco na rua de ter perigo, de ter assalto, ser roubado, isso daí não, entendeu? Agora, posso botar vocês contra a parede? Eu gosto disso também. Vocês acham que a falta desse preparo raiz reflete em jogadores lá na frente? Eu acho que sim, com certeza. Com certeza. O Rogério falou ali, eu me lembro bem que ali no bairro onde eu morava, tinham na época que eu era criança 10 campos de futebol. Hoje tem 2, entendeu? Foi o que o Rogério falou, se tornando praças, mas às vezes a praça não tem campo de futebol, ou a maioria formou condomínio, né? Então ficou muito difícil. E hoje a molecada tem o quê? Vai pra escolinha de futebol, mas a escolinha de futebol é muito robotizado, entendeu? Não tem aquela coisa de você... É o conceito raiz mesmo. O Rogério colocou perfeitamente. Eu jogava com pessoas sempre mais velhas do que eu. Eu tinha 12 e jogava com moleque de 15, 16. Então, quando eu pegava... A pressão já estava ali, né? E pegava uma molecada da minha idade, eu já sabia me virar muito melhor, né, Rogério? Então, na verdade, essa criançada está sendo influenciada de uma maneira, assim, muito robotizada, como o André falou. Imagine uma criança numa escolinha de futebol, onde nós, a gente veio de peladas de rua, de campo, vou jogar um futebol, a bola murcha, a bola toda a câmera saindo. Você acha que era de tênisinho? Não, era descalço. Descalço mesmo. Aí quando tinha jogo de chuteira, a gente sentia muito, porque tinha que colocar meião de chuteira, aí incomodava, enfim. Para nós entendermos o que está acontecendo na realidade hoje com as crianças, isso aí, ele olhar a influência dos jogadores famosos, olhar a cor da chuteira, do jeito que eles fazem. Virou um negócio midiático, né? Não, e outra coisa, até o jeito, o comportamento no campo, poxa, eu acho um absurdo, assim, ver um zagueiro, qualquer jogada, e dar um grito, como fazem hoje, né? Como fazem hoje. É verdade. Sabe, tira uma bola, leva o braço pro alto, aí eu fico assim, gente, eu nunca iria fazer um negócio desse na minha época e nem faria hoje. Eu nem faria isso. Porque eu me senti envergonhado. Só porque tirou uma bola? É obrigação dele. É obrigação, né? Sua, entendeu? Aí você vê, eu tenho alunos que fazem isso na minha educação física e no projeto que eu trabalho. Tira uma bola, grita, mas grita olhando pro adversário. Tipo assim, eu estou aqui, entendeu? Isso não tá soando bem, não tá... Rogerinho já deve dar um corte no moleque. Para, vem cá. Não, sempre. Não, vamos lá, vamos seguir. Pra que esse gritinho? Bom, vamos seguir. Uma pergunta que eu não fiz a vocês. Na época de vocês, além desse campo e desse jogo mais recreativo, como é que foi a parte da escola de vocês? Vocês tinham educação física? Como é que tinha nessa época de vocês? Não, eu já tinha e eu vou falar com toda seriedade, assim, uma vez falei com minha esposa, com meus filhos, eles riram muito, assim, porque eu repeti 3 vezes a 7ª série,
por causa de futebol. Caramba. No Jair Tavares. Eu estudei no Jair Tavares aqui E sabe quem foi meu professor de educação física? Coincidentemente, o Melo. Antônio Melo, já passou por aqui. Não, se ele falar assim, Melo, você deu aula no Jair Tavares, engraçado que eu fui eleito por ele o melhor jogador de futsal. Entendeu? Aí lá na frente, coincidentemente, eu fui campeão com ele no Fluminense. Entendeu? A tal do ciclo da vida, né? Da vida, entendeu? Mas por que eu repeti 3 vezes a 7ª série? Por causa da bola. Ter esse equilíbrio é importante, né? Não, mas aí o que eu fiz depois? Eu recuperei esses dias, esses momentos perdidos, botei a cabeça para funcionar, estudei, me formei. Por isso que eu falo para os meus alunos que a parte da educação, a parte de você estudar, pensar no futuro, é importantíssimo, porque eu terminei o futebol, eu já estava pronto para fazer faculdade para seguir uma outra carreira, entendeu? Eu quero muito que vocês falem sobre isso, dessa questão futebol e estudo, mas eu quero ouvir um pouco do André. Então, eu tive uma experiência muito legal também, uma história legal, porque eu estudei no Antônio de Pádua, nem existe mais, é uma escola que tem aqui do outro lado de Campo Grande. E, coincidentemente, tinha alguns torneios, Olimpíadas na escola, né? Antigamente tinha muito isso. E um professor de educação física que me indicou para fazer um teste no Botafogo. Caramba! Então, da escola? Da escola, meu professor de educação física da escola, que me via jogar na escola e entrou em contato com o preparador físico do Mirim do Botafogo. Que bacana, aí eu fui fazer o teste no Botafogo, fiquei lá durante... Lembra o nome dele, não? 9 anos. Floracia. Como é que é importante a atuação do profissional de educação física. E a gente se fala até hoje. Que bacana. De vez em quando a gente se encontra, eu sou muito grato a ele porque ele foi a primeira pessoa que abriu as portas para mim e me deu a oportunidade. É um professor de educação física que ficou marcado na minha vida. Ou seja, a tua história hoje como profissional, seja do futebol como educação física, ela veio graças a um profissional de educação física. Que né? foi super importante na minha vida. Porque na verdade na escola o objetivo não é o alto rendimento, mas se você identifica, sim, né, como foi identificado. Sim. E aí você já começa então com 12 anos no Botafogo. Sim, aí com 12 anos eu fui fazer um teste no Botafogo e eu também fui fazer um teste no Flamengo. Poxa! Mas o coração, a família botafoguense... Mas aí passou nos dois e você optou... Passei nos dois e preferi jogar no Botafogo porque a família botafoguense... Aí, tá certo, tá certo. Pesa, né? Se você tem a chance, pesa, né? Sendo profissional, você atuaria em qualquer clube, mas tendo a chance, né? Não tem como escolher outra equipe. Não. E, Rogério, como é que foi esse teu primeiro início com... Você ainda estava na escola? Então, eu estava na escola, estudando, aí... Essas peneiras que existiam na época do Mirim, pré-Mirim, realmente as pessoas levavam a gente mesmo para... Aí eu fui teste no Flamengo, né, fiz teste também no Vasco, no Botafogo. Todos eles eu fui aprovado. Mas vou contar uma história que eu sempre conto assim, para as pessoas, é que, na verdade, o poder aquisitivo dos nossos pais não era tão elevado. Né? A falta de grana para levar, por exemplo, eu passei, levo você para, eu treinava em Deodoro, passei lá no Flamengo, poxa, imagina, você um cabeludinho, a pessoa é esse, canhotinho, é esse, vamos lá, leva para cá. Eu tinha que treinar 2 vezes na semana, 2 vezes apenas. E tem o custo, que ele falou, deslocamento, alimentação. Não, era trem e mais um ônibus lá no centro da cidade para ir para Gávea. Era assim o processo. Só que meu pai trabalhava. Aí pediu quem? Um vizinho. E você tinha quantos anos? Eu tinha o quê? Pré-mirim, 10, né, André? Pré-mirim. 10, 11. Anos, 10, 11 anos. Vocês começam quase na mesma idade. Não na mesma época, mas na mesma idade. Isso aí. Aí só que não aguentou, quer dizer, eu comecei a faltar. Aí fui dispensar. E no Vasco, quando meu pai falou assim, filho, eu acho que você já pode ir sozinho, só pegar o trem... São Francisco Xavier, você pega, desce ali, só vou te levar uma vez, depois você pega o trem, vai para casa e, enfim, falei, é fácil, dá para você ir sozinho. Quer dizer, eu fui uma vez com ele, uma vez com o vizinho, depois eu fui sozinho. André, eu dormi, né? Mas em 12 aninhos esperando aqui, dormindo na estação, a hora foi passando,
minha mãe desesperada, cadê o telefone? Existe telefone? Não existia. Não tem. Como é? Assim, é papai do céu mesmo falar assim, ó. Quem tá assistindo entenda, não tinha WhatsApp, não tinha. Computador. Marca tem que estar lá na hora, se não tiver já era. Aí minha mãe falou assim, nunca mais você vai treinar mais no Vasco. Enfim, foi dessa forma, essas barreiras que ocorrem na vida do atleta. E que são dificuldades que existem, né? Hoje, existe também. Mas na época o acesso era muito mais difícil, né? Até mesmo que a gente brincou agora do WhatsApp, você consegue controlar o moleque né, para onde ele está indo. E até eu finalizar com a infantil, já no Botafogo, fiz um treinamento ou outro, também não deu certo. O olheiro que se preocupava, quem estava jogando deu as costas, aí o meu pai falou assim, meu filho, vamos lá num time pequeno. Campo Grande. Um treino que eu fiz no Campo Grande, infantil, um treino apenas, aí eu fiz uma jogada lá e vi cá, me traz documento. E aí foi, entendeu? Assim, aí já emendei juvenil, de juvenil a minha categoria de base foi no Campo Grande, time pequeno. Então, eu queria que vocês falassem um pouco agora de vocês dois, né? A gente entende esse início do futebol, né? Como o Rogerinho foi muito preciso no início, que ele falou assim, poxa, você que tem desejo do futebol, escuta o que a gente vai falar. Como é que vocês veem, e aí é óbvio que é a época de vocês, essa parte de base, né? Porque, poxa, eu imagino que, o Rogério já falou um pouco, queria que o André falasse também. Existe dificuldade financeira de deslocamento, de oportunidade, né? A gente sabe, a gente não pode falar abertamente, mas a gente sabe que chega um moleque que tem mais poder aquisitivo e vai entrar na tua frente. Como é que foi essa época, André? Conta pra gente. Na minha época? Como é que foi a tua época nessa parte de base? Foi muito... Até o profissional você ficou direto no Botafogo ou você saiu? Foram 9 anos no Botafogo, passei em todas as categorias, né? Antigamente não tinha sub-15, sub-17, era infantil, né, Fé? Juvenil, juniores e depois profissional. Então passei todas as etapas no Botafogo, em Marechal Hermes, que hoje, infelizmente, a base que tinha lá não existe mais, que era um centro de treinamento chamado Mané Garrincha, da onde iam todos os jogadores da Zona Oeste iam para lá, para o Botafogo, né? Infelizmente, hoje o Botafogo perde muito nisso, porque não tem um centro de treinamento bem próximo da da Zona Oeste. Lá na frente, né? Muito, porque tu pega Santa Cruz, Paciência, Campo Grande, Bangu, todo mundo ia pro Botafogo. E quanto moleque bom tem nessa área, né? O Flamengo é na Gávea, na época, hoje aqui no Ninho do Urubu, o Vasco sempre foi São Januário, e o Fluminense em Xerém, pô. Muito distante. Então, o Marechal Hermes era aqui do lado. Então, revelava muitos jogadores. E por isso que eu falo também que hoje uma das coisas que o Botafogo é muito carente e muito falho é em relação à divisão de base, porque em Niterói, cara, em Várzea das Moças, em já Maricá, queria um bloqueio absurdo, né? Como é que uma criança daqui de Paciência, que é pobre, ou de Campo Grande, vai para Niterói? Não tem como. Então perde muito. Agora, você, obviamente, né? Vocês chegaram no patamar de profissional e tudo, mas vocês devem ter visto também muita galera boa junto com vocês que não chegou, né, cara? Não, mas isso acontece. Isso acontece. O grupo que foi para o Flamengo, que estava comigo, olha, meninos assim, bons, não sei o que aconteceu. Eu lembrava do nome, porém, não ouvi falar deles. Né? Não vingou, né? Como o pessoal fala, né? Não vingou. Não vingou. Então, mas agora, se nós colocarmos os nossos amigos de bairro que jogavam pelada com a gente, não é não, André? A gente via cada molecada boa, falou assim, rapaz, esse vai. E às vezes não ia, né? E só que teve umzinho que tá lá, que ninguém achava que de repente poderia chegar, chegou. Deu para entender mais ou menos? Sim, assim? é difícil, né? Não existe uma matemática exata no futebol, né? Não existe, porque ele fala assim, caramba, quantos momentos vocês já ouviram falar assim, caramba, esse serviu, esse poderia ser jogador de futebol, mas não conseguiu chegar. E deve ter vários fatores que contribuem para não chegar, né? Esse que o André botou agora é perfeito, acesso. Acesso. Como é que você vai, né? O acesso, assim, eu ia falar também, eu joguei com vários jogadores até melhores do que eu na base, mas com a perseverança, o empenho que eu tinha, cara, eu saía de Campo Grande, às vezes chegava em Marechal, não tinha treino porque estava chovendo.
mas eu tava lá com o meu guarda-chuva, batia lá, não tinha telefone, que nem a gente acabou de falar, chegava lá, o coordenador falava assim, não vai ter treino não, pode voltar. Eu voltava mais 1h30 de trem de ônibus. Porque não é só o talento, né? Não. O talento ele é fundamental, mas não é só o talento, né? É sorte, é o papai do céu lá de cima olhar e falar, meu filho, você foi perseverante, você se empenhou, eu vou te dar uma oportunidade. Eu acho que são vários fatores. E teve um momento, assim, na minha carreira, no início lá, eu já tinha sido federado no Campo Grande, só que eu fiquei na reserva por muito tempo, porque tinha um time lá no Campo Grande, formadinho, tá? Time já formado com o treinador, eu iria compor o elenco, um meio campo formado com 3 já antigos, já desde... Você jogava no meio campo? Eu jogava no meio campo ali, fazendo a meia esquerda. Só que eu percebi que a meio campo não tinha mais vaga. O que eu fiz? Joguei pra ponta esquerda, que na época era ponta esquerda. Não lembra, André? Verdade. Era 11 mesmo. 11 lá na pontinha, que voltou hoje. Voltou hoje hoje aquele ponta tem, esquerda. Entendeu? E outro ponta esquerda começou a fazer gol. Eu falei, meu Deus, juvenil. Eu falei, tem uma coisa? Vou trabalhar, porque juvenil, eu tô na reserva. Entendeu? E eu fico imaginando quantos não pensaram a mesma coisa, né? Esses pensamentos ocorrem porque você fala assim, pô, será que você mesmo joga de futebol? Aí, sabe o que acontecia em momentos vagos? Eu comecei a lavar carro para ganhar um dinheirinho para ajudar a minha família. A verdade foi essa, assim, eu ganhava gorjeta lá, eu já não estava mais morando em Padre Miguel, tá? Eu morando em Campo Grande. Aí eu já estava morando no Tingui, porque na verdade, assim, nós morávamos em casa alugada. E Campo Grande, eu conhecia vários bairros de tanta mudança que eu fiz. Por quê? Me chamavam até de cigano. Meu apelido era assim, Rogerinho, tu é o maior cigano de Campo Grande. Por quê? Tu não para, filho. Onde tu tá morando? Eu falei, moro no Tingui. Aí daqui a pouco passou 1 ano, 2 anos, o contrato vencia, né? Tô morando em Vila Nova. Tô morando em Vila Nova. Caramba, filho. Para, vocês não param. Eu falei, meu filho, é casa alugada. Às vezes a necessidade fala mais alto. É verdade. E eu comecei a trabalhar mesmo, em momentos vagos. Mas aí só que comecei a treinar de uma forma que o treinador me colocou no time revezando com essa galera fera aí que estava formadinha no Campo Grande. Aí deu certo. Agora, uma dúvida que eu tive com vocês. Quando vocês seguem essa carreira no profissional, né? Indo para o profissional, a parte do estudo, vocês conseguiram complementar? A educação física já veio logo ou foi depois da carreira? Conta um pouco só para a parte acadêmica para eu entender como é que foi a trajetória de vocês. Eu sempre estudei, fiz meu 2º grau, tudo bem corretinho. Nunca abandonei escola por causa de futebol, porque até a minha prioridade dos meus pais sempre foi o estudo, né? Educação e segundo futebol, mas chegando no meio do caminho as coisas viraram, foram mais voltadas para futebol. Eu comecei a jogar profissional bem cedo, com 17, 18 anos, mas nunca deixei de estudar. E aí joguei minha carreira toda, no final da carreira já comecei a estudar, antes de parar de jogar. Entendi. Já comecei a fazer o curso de educação física. Eu e o Rogério estudamos até junto, algumas matérias, né? Então eu vou querer saber da educação física então, depois da carreira, porque eu preciso saber da carreira. Eu preciso saber como é que foi esse 95 aí. O Rogério também foi mesma história, porque né? quando meu processo todo do futebol, aí quando chegou já com os 30 e poucos anos, aí quando eu recebi uma chamada para ser contratado para jogar fora do país, quando eu falei assim, vou vir de lá, já com 31, 32, 33, vou jogar mais um clube ou 2, e vou parar e vou fazer uma outra coisa que eu gostaria de ser, professor de educação física. Bacana. Entendeu? Eu já pensava já lá na frente, porque olha só, eu não sei massar, eu não sei fazer nada, a não ser ligado com a educação física, com o futebol, com o esporte. O que seria? Educação física. Eu acho legal do pensamento que vocês trazem isso, né? Teve a carreira, mas tinha o pensamento de não parar ali, de ter essa sequência com o estudo, né? Isso é importante. E aí vamos chegar num ponto muito bacana que você tem que ficar aí e acompanhar. Como é que foi essa parte do profissional? Eu sei que tem um 95 aí que eu quero ouvir como é que foi isso aí. Como é que foi quando vocês chegam no profissional? Como é que foi a trajetória de vocês? Fala aí. Fala, Fábio. Bom, vamos lá. Se começar de 93,
Você pode começar de onde você quiser, meu amigo. Então, o palco é seu. É porque, olha só, o meu, sabe que a categoria de base é Campo Grande e tal, aí cheguei profissional do Campo Grande e eu fui abençoado em jogar numa equipe onde tinha Cláudio Adão, Roberto Dinamite, Eloy, Edu, irmão do Zico como treinador. Quer dizer, Só gente fraca. Só gente experiente, uma galera experiente que passou toda essa experiência para mim, juntamente com os outros que estavam no Campo Grande. Essa galera, tu não sabe a importância que eles tiveram para mim, falando. Por quê? Porque eles falavam, Rogerinho, você não vai ganhar dinheiro agora, você vai ralar muito, você vai ser o carregador de piano. É tipo assim, você não vai tocar o piano, quem vai tocar o piano é Roberto, Cláudio Adão, Eloy, você vai carregar para eles. Eu coloquei isso na cabeça já desde cedo, porém aí, e deu certo, entendeu? Esses caras foram importantes, André, foram muito importantes para mim. Os caras experientes que passaram. Quando eu vi Roberto pela primeira vez, eu falei assim, Eu imagino. Roberto, vou jogar com o Roberto. O Eloy, assim, foi famoso, né? Eloy jogou, né? Cláudio Adão. Mas o Roberto, eu tinha um Roberto. A Roberto era um ícone, né? Pô, Referência. Referência. Né? Referência, eu falei assim, rapaz, Roberto. Ah, você foi um privilegiado, né? Não. E quando ele falou assim, velho, rapaz, você, o jeitão dele, vem vir sorrindo. Peraí, cara, aí, cara, tu vai fazer muito gol comigo. Porque eu vou enfiar a bola pra você. E realmente. E se não fizesse também, já tava empolgado. Ele jogou pouco no Campo Grande, mas as poucas vezes que ele treinou comigo e jogou 2 partidas só comigo, rapaz, no treinamento fazia muito gol. Eu falei assim, ô Roberto, tem que jogar. Só que ele sentia muito nisso, sentia muita lesão, entendeu? Mas, referência esse negócio, passou, aí foi o Botafogo. Botafogo, filho. Encontrei o André lá. Qual o ano que vocês jogaram juntos no Botafogo? 93. 93. Quando eu fui contratado. Quando encontrei o André lá, o André novinho. Te deu uma moral agora, hein? Chegando da categoria de base. Se juntando. Eu era a reserva dele, pô. Por quê? É mesmo? Vou contar aqui depois. Conta. Porque eu. E fala se ele fazia. Não, era muito bom jogador pra caramba. Esquerda, pô. E ele? Falei, caraca, André, tu é por esquerda. André, eu sou por esquerda, filho. Alguém não. Rogerinho, vou ter que jogar. Aí tinha que jogar muito. Porque esses caras estavam voando. Imagina. A base do Botafogo só tinha gente boa. Aí eu vou dar uma vírgula na história. Vou voltar e confirmar o que você falou, a diferença que faz a base. Né, que o Botafogo tinha de trazer gente boa, né? Pegava uma galera boa. Né? Não tinha estrutura nenhuma, né? Sim. Em relação mas dava ao acesso. que tem hoje, mas dava acesso, então a garotada aqui da Zona Oeste é tudo pro Botafogo. Então tinha muito jogador bom. Nós fomos campeão da Comebol, eu era a reserva do Rogério, vou contar aqui daqui a pouco. Pode contar agora. E tinha muito moleque que foi campeão da Comebol, do time de 93, que veio da base do Botafogo, cara. O André zagueiro, o Cláudio, né? Rogério Pinheiro, Leomar, o André Duarte, Nelson, vários jogadores que vieram da base do Botafogo que foram campeão, que o Botafogo tem a Copa Comebol como conquista, que é um dos títulos, junto com o brasileiro, mais importantes da história do Botafogo, cara. E aí deixa eu te fazer uma pergunta. Essa base, ela já é um trabalho iniciado que dá resultado em 95? Alguns sim, Mas em 93 eu vou contar uma história. Conta agora. Eu era vizinho do Rogério. Eu tô muito ansioso por essa vizinho história. Do Rogério ali de pista de skate, bairro São Cláudio. E o Rogério tinha um fusquinha amarelo, cara. E quando eu conheci o Rogério, já conhecia de Campo Grande, de jogador, ele é um pouco mais velho do que eu. E aí, pô, fera, vou pegar carona contigo, eu não tinha carro. E aí quando ele acordava, que ele ia tirar o fusquinha na garagem, já tava sentado no meio fio esperando. Vocês se lembram disso? Carona, eu falo pra todo mundo. Hoje eu pego a molecada aí, eu falo, meu irmão, tu vai de carona? Tu tem que ser o primeiro a estar no lugar esperando, cara. Isso aí. Entendeu? Tem que ter a humildade de estar lá fora e estar esperando já o cara. Que você que tá pedindo ajuda. O cara tem a rotina dele, né? Tu tem que se adequar a ela, né? E aí... só pegar um gancho desse fusquinha amarelo, só pra cortar ele. Esse fusquinha amarelo eu comprei sem ter carteira de motorista, sem nada, tá, filho? Eu não sabia dirigir.
mas eu não falei pra ele. E a gente ia pra Niterói, né? Olha o risco. Niterói, meu filho. Gente, sem carteira. Mas assim, eu vou fazer o quê? E tu não sabia. Não, pô, tô sabendo agora. Eu nem sabia. Se eu contasse a história de eu quando subia a rampinha aí pra casa dele, o carro ficava assim meio inclinado, aí eu puxava o freio de mão, aí o cara querendo passar, buzinava, eu fazia assim, ó. Tipo assim, o carro tá enguiçado. Quem tava enguiçado era o motorista. Aí eu deixava os carros passarem pra eu subir um morrinho perto da casa dele. Eu falei, meu Deus do céu, o carro... E saía... Mas a melhor parte foi, eu tô sabendo agora. Não sabia. Mas o mais se soubesse, tu não ia chegar cedo. Não, mas meu primeiro carro, você acha que eu vou falar que eu não tinha carteira? Você acha que eu ia falar que para eles ficarem com medo? Eu suava muito, eles nem reparavam. Tava suando, dirigindo e vambora, filho. Vambora. André até hoje achava que você era uma pessoa calorenta. Mas aí foi muito bom, que a nossa amizade, pra tu ver, perdura quantos anos? De 93 pra cá. E que, tempo. Posso falar a maior besteira do mundo, mas é uma pergunta. É um pouco raro no futebol, né? Você manter amizades. Assim. Normalmente é troca, né? Porque troca de clube, troca de... Eu tenho vários colegas no futebol, mas amigos meus são poucos. E aí, como é que foi essa transição em 93, 95? Fala pra gente aí. Então, em 93, nós fomos campeão da Comebol. Eu joguei poucos jogos porque eu era muito novinho, tinha 17, 18 anos. O Rogerinho te dava chance. E na minha base do Botafogo, não dava não. E a base do Botafogo, todo eu jogava de meia e ponta esquerda, Em 95, que eu vou contar depois que eu virei lateral. Conta agora. Então, aí em 93 foi assim, em 94 eu fui emprestado para Pelotas. Eu fui para o Rio Grande do Sul jogando o Campeonato Gaúcho de um ano. E voltei em 95 pro Botafogo. E no início do Campeonato Brasileiro eu era reserva novamente do Sérgio Manuel, que é um ídolo nosso do Botafogo até hoje. Né? Grande nome. Jogava na mesma posição que o Rogério. E aí eu vi uma brecha para começar a treinar de lateral esquerdo no time reserva do Botafogo. Porque eu falei, porra, de meio eu não vou jogar aqui. Tu tinha que achar, que nem o Rogério falou, né? Tem que achar um buraco, né? Tu tem que identificar o buraco. E aí eu cheguei no Paulo Autório e falei, professor, posso treinar de lateral esquerdo no time? Não, pode, pô, tu tinha observado, você é um garoto que chuta bem, apoia bem, pode ir lá. E aí foram umas 3 semanas de treino. Na estreia do Campeonato Brasileiro, o lateral esquerdo titular se machuca. E ele me chama no canto e fala, não vou improvisar, você vem treinando bem e eu vou te colocar para jogar de titular. Bacana, e se você for bem, não vou te tirar, depende só de você. A chance estava na tua mão, né? E aí eu falei, meu irmão, depois de tudo que eu passei em Marechal... Ficaram com a guarda-chuva na chuva, né? Sem treino. E não tinha água filtrada para beber, e não tinha mesmo. Porque se a molecada tem hoje, a gente não tinha naquela época. Não. Era água da bica para beber. Eu falei, o quê? Eu não vou deixar aquela oportunidade tem que agarrar com unhas e dentes, não vou dar, não pode soltar, né? Oportunidade de passar de jeito nenhum. E aí aconteceu. Fomos jogar fora o primeiro jogo, ganhamos. O segundo eu me firmei. O time foi entrosando. Eu não saí mais do time. E virei lateral e conquistei vários títulos depois, que a gente vai contar aqui também. É com vocês. Jogou muito na lateral, lateral esquerda era André Silva na época, pô. E no meu caso, em 93, quando nós fomos campeão da Comebol, esse ano o Carlos Alberto Torres recebeu uma proposta para ir para o Fluminense. Olha só, quando ele recebeu a proposta do Fluminense, ele me chamou no canto, falou, Rogerinho, eu sei que você tá aí no Botafogo, tá bem, o pessoal gosta de você, querem contar com você em 94, né? Mas, filho, eu vou te levar pro Fluminense. Quer ir? Pô, o Carlos Alberto Torres. Como é que vai dizer não pro cara, pô? Não, falar assim, não, eu vou ficar no Botafogo. É o cara, não tem jeito. Fui eu, tô indo com você. Naquela brincadeira assim, né, porque a gente fala assim, ele é teu pai, lembra daquela? Porque cada jogador tem um treinador que gosta muito de você, filho. Isso é quando dá sorte, né? De ter um, né? Tem um que não gosta de treinador que gosta de você, nem mas tem alguns treinadores que gostam de você e gostam e te colocam no bolso, te bota pra jogar, a galera fala assim, ih, teu pai. E aí, isso em 94, então, você foi pro Fluminense? Pro Fluminense. Então, em 95, você tava lá, né? Estava. Eu lembro
Não tão feliz desse ano, mas tudo bem. Quando o Carlos me levou pro Fluminense, eu cheguei com uma galera boa para ser campeão. Era um time máximo. 94 tinha branco chegando no branco, Luiz Henrique, Jandir, Mário Tilico. Eu joguei com esses caras, mano. Aí eu falei assim, no meio deles. Aí o Carlos Alberto, vamos ser campeões daqui, mas com seriedade. Arrebentando. Só que não deu liga. Não deu liga. Chegamos à final contra o Vasco, 94, Carioca. Brasileiro, a gente não foi bem. Enfim, quando chegou 95, quem chega? Papai Joel. Joel Santana. Que deve ser uma figura, né? Joel Santana é um cara, assim... Ele deve ser uma figura que eu acho que todo mundo tinha que ser amigo dele, cara. Cara, se você me perguntar qual foi o teu melhor treinador, olha só, eu gostava muito, né, o fato do Alberto hoje, gostava muito da postura dele como um homem, como um cara que se incentivava, falava assim, ó, eu quero jogar contigo. Mas o Joel Santana era diferente, ele tinha um esquema montado já, muito fechadinho, uma equipe muito fechada, porém unida, cara. Ele consegue unir essa galera. Ele passa essa imagem, né, de agregador, né? E pra mim foi o melhor treinador que eu passei já joguei em 12 clubes, foi o melhor treinador que eu já trabalhei, em termos de pegar, entender o que tu tá sentindo. Meu irmão, tá cansadinho? Ontem você foi tomar uma coisa a mais? Deita aqui na maca, vai tomar uma massagenzinha. Ele é o cara que entende. Ele jogou bola, cara. Sim. Ele sabe quando o cara tá bem e quando o cara tá mal. E ele falou assim, Jarinho, você vai jogar no meu time. Eu te conheço desde o Campo Grande. Aí, meu filho. E naquele Fla-Flu tu tava? Qual Fla-Flu? Da barriga? De barriga estava. Joguei aquela decisão, foi um título memorável. Mas antes do título, eu participei de um jogo do Fla-Flu que eu fiz 2 gols, que essa ficou marcada na minha história como atleta. Porque eu fiz 2 gols. Só que eu estava no banco. O Luiz Henrique, tu lembra do Luiz Henrique? Lembro. O moreninho da seleção brasileira. Eu lembro. Craque. Falei, eu vou pegar uma vaga desse cara como? O cara é um monstro jogando. Só que o seguinte, infelicidade dele ter se machucado no dia desse Fla-Flu. No primeiro tempo, se machucou. Eu estava aqui, ó, no banco. O Joel falou assim, Rogério, dá um grito. Eu olhei assim, bora, meu filho, aquele jeitão dele. Bora, meu filho, tu não quer jogar, não? Aí eu, sabe assim, frio, André, entrei frio no jogo. Aí o Melo, não aquece, vai direto, aquece durante o jogo. A primeira bola, André. Você vai dizer o que tu vai fazer no jogo lá na primeira bola, né? É verdade. A minha primeira bola, um passe errado. A confiança vai descendo, escorrendo. A torcida. E no Fla-Flu ainda, né? Fla-Flu, a segunda. Já estava 3-2 o Flamengo. A segunda bola. Dominei. De vez de ir pra frente, dei o passo pra trás. A galera... eu falei, meu Deus. Aí a galera, acabou o jogo. Bum! No intervalo eu tomei, mas aquela cobrança que eu falo, de jogador, treinador, me sacudiram. Me sacudiram lá no vestiário, Renato Gaúcho, Lira. Ô moleque, vambora, rapaz, acorda. Aí eu, tipo assim, eu entrei frio, cara. Não tinha desculpa nenhuma ali. Eu entrei frio. Meu filho, tu tá jogando no Fla-Flu, meu irmão. Tu tá jogando no Fla-Flu. Aí o que o Papai do Céu faz? No meu interior, Jarinho, é tua chance. É exatamente o que o André falou, né? Quando a oportunidade aparece, você não pode desperdiçar. Não, cara. É você com Deus. Aí você já entra, aí você fala assim, Papai do Céu. Zero que passou e refaz. E aí tu mete 2 gols. Rapaz, Deus foi tão bom comigo. Porque uma jogada que ninguém esperava, tocaram o Renato, tocou pra mim de calcanhar e eu fechei os olhos mesmo. Chutei a bola, o Roger não pegou. Empatei o jogo, 3-3. Sabe aquele, quando tu faz o gol, meu primeiro gol no Maracanã, tá? Foi contra o Flamengo. E fazer gol no Flamengo é diferente, tá?
É diferente. Vamos pular essa parte, continua a fala. Vai comentar sobre isso também não, né, André? Eu, hein? Não sei se tu tem tempo de fazer gol no Flamengo, mas ó, o fazer gol no Flamengo é diferente. Eu não sei o que Já tem. entendi, Rogerinho. Fiz o gol, fui pra torcida. Quando chegou aos 40 minutos do segundo tempo, jogo rolando, Ronald leva a bola no fundo, cruza. Eu entro no meio dos zagueiros e dou uma cabeçada pro chão. A bola bate na grama e sobe e o goleiro, o Roger, não consigo pegar. Filho, sabe você fazer dois gols? Eu nem imagino a sensação. Não, no final da partida, quando eu vi a bola entrar, eu falei, não tô acreditando que eu fiz isso. Pera. Eu não cheguei jogador, os caras querendo me agarrar, aí eu, sai! Mas tu tá indo, cara. A ação do Fluminense tá lá. Eu fui pro lado contrário, filho. Ao invés de você ir pra torcida do Fluminense e falar assim, ó. Não, eu fui pra torcida do Flamengo. Dei Cala a boca. Cala a boca. E eu fui abraçar o Ellison. Eu não sei o que. Mas na hora da euforia, né? Agora, deixa eu perguntar pra vocês. Vocês citaram aí dois ícones que deve ser uma resenha, porque vocês, Túlio e Renato, devia ser também, porque o Túlio naquele ano também ele foi surreal, né? Ah, com certeza. Foi o nosso artilheiro, né? Era referência nossa no ataque e já tinha sido, se eu não me engano, 2, 3 vezes já artilheiro do brasileiro, né? Então o Túlio é referência pra gente. Não tanto assim, vou até falar que como pessoa, dentro do campo, essas coisas, porque tem algumas histórias lá que ele recebia em dia, a gente não. Entendi. A gente foi campeão, a gente foi campeão com 4 meses de salário atrasado e ele com salário em dia. Mas dentro de campo era dar bola pra ele fazia gol. Diferenciado. Agora você falou que depois de 95 você tiveram alguns outros títulos. Fala pra gente essa tua trajetória profissional. Foi um cara assim, agradeço a Deus todos os dias, sou um cara muito abençoado. Eu saí do Botafogo em 95, fui campeão brasileiro novamente no Grêmio em 96. Caramba! Então, você é bicampeão brasileiro? Na verdade, sou tri. Deve haver mais um. E aí, depois, em 97, fui campeão da Copa do Brasil, em cima do teu Flamengo no Maracanã. Mas hoje vocês escolheram, né? Mas vamos lá, tudo bem. Grêmio Flamengo no Maracanã. Que o Romário meteu gol também, né? O Romário meteu gol e o Carlos Miguel empatou o jogo no final do jogo. Aos 38, se eu não me engano. E aí eu fui campeão da Copa João Avelange, que era o brasileiro na época, pelo Vasco também em 2000. E aí tem Comebol com o Rogerinho, mas 10 estaduais. Pô, que bacana, cara. Catarinense, paraense, carioca, um monte de título, graças a Deus. A gente traz aqui pra vocês multicampeões. É assim que a gente trabalha aqui. E aí, assim, como eu falei com o pessoal, né, a gente tem 2 multicampeões, só que a história de vocês é muito interessante porque além de vocês terem sido campeões e terem uma carreira muito consolidada dentro do futebol profissionalmente, né, vocês resolvem fazer educação física, né, resolvem ter, né, porque tem isso que é falado muito, né, o atleta de alto rendimento ele tem um tempo de vida, né, útil, vamos dizer assim, né. Hoje a gente tem até jogadores jogando com mais idade, chegando a 42, 43 anos. Mas aí pode ser óbvio a pergunta, mas eu não vou deixar de fazer. O que motiva vocês a fazer educação física? Foi a vida no futebol? Ou era um desejo de ser técnico? O que deu o start para vocês pensando já? O André até falou um pouco pra gente, né? Que você estava caminhando para o final, você já tinha isso na cabeça. Como é que foi esse momento? Sim, então. Eu joguei na Ponte Preta também de 98 a 2000, antes de vir pro Vasco. E eu fiz uma amizade muito grande com o preparador físico da equipe, que hoje se encontra no Atlético Mineiro, o Cristiano Nunes. Foi o melhor preparador físico que eu tive na minha vida, que me deixou melhor em performance para me jogar e jogar bem. Então dali já comecei a despertar. Trocava muita ideia com ele. Eu tinha uma lesão, falava, pô, por que eu machuquei esse músculo aqui? Aí chamava ele Cristiano. Pô, qual é o nome desse músculo? Ele me explicava. E aí eu falei, cara, quando eu parar de jogar bola, eu vou querer estudar educação física para saber estudar qual o nome daquele músculo, qual é a inserção, qual é a origem, como é que eu faço para poder recuperar. E eu quero passar isso para os outros atletas, que eu venha ter uma escolinha, ou que eu venha ser um treinador de futebol, ou um preparador físico, eu tenha capacidade e o entendimento de explicar direitinho. Ou seja, o que te motiva não é nem o futebol em si, é o conhecimento que te geraria
Pô, que bacana. Sim. E aí ele, então, tu acha que foi o que te motivou Ah, com certeza. É um cara, porra, super graduado, um cara super inteligente, de sucesso tremendo, tanto que tá aí no nível que tá Continua no até mercado, hoje. né? Tá no Atlético Mineiro, ele voltou ao Atlético tem um ano atrás e o Atlético hoje tá disputando os campeonatos aí. Tá sempre batendo lá em cima, né? Quase chegou. E aí, como é que foi esse momento, André? Você já tinha parado de jogar? Ou você já iniciou jogando? Não, como é que na foi? verdade eu jogava ainda, em 2004 eu fui jogar um campeonato carioca pelo América, do qual eu também fiz um gol no Flamengo. Só pra deixar Deus, claro. hoje Também fiz gol no Flamengo Vocês já. capricharam hoje, hein? Fazer um é bom demais. E aí eu tava parando de jogar, eu tenho problema no joelho, eu operei meu joelho, artrose, ligamento cruzado, um monte de coisa. Eu falei, cara, vou daqui a pouco parar de jogar, porque eu já não tô aguentando mais de dor. O que eu vou fazer da minha vida? Vou fazer educação física, que é uma coisa que eu gosto de lidar com criança, né? Tive um exemplo do professor que, pô, da minha escola lá atrás, que me indicou para o Botafogo para fazer educação física, foi um professor de educação física, né, que me tirou da escola para me levar para o Botafogo. Então, a profissão que eu tenho que seguir é educação física. E aí, antes de passar para o Rogerinho, André, uma última pergunta sobre isso. Você entende o tamanho da importância de boas referências na nossa trajetória? Porque você teve boas referências da escola até o América, vamos dizer assim. Sim, que teve preparado. Então, isso é importante na vida, né, da criança, adolescente e do adulto. Sim. Ter boas referências na sua trajetória, né? Porque vai te guiando, né? E tive uma baita de uma referência também, que hoje é o nosso presidente, pô, que é o Rogério Melo, que é um cara espetacular. Veio do futebol, trabalhou muitos anos no Bangu, né, campo, futsal. Foi sempre uma referência para mim na faculdade, conversava muito com ele. E que me incentivou muito mais a me tornar um professor também. Muito bacana, muito bacana. E você, Rogério, como é que foi esse link? Você já estava jogando ainda quando começou? Como é que foi? Não, da mesma forma que o André, assim, quando eu encerrar a carreira de futebol, vou fazer aquilo que eu gosto também. Qual era o meu sonho? É porque a gente tem que sonhar mesmo, né? Acabou a carreira de futebol, a gente tem que já se preparar para uma outra etapa. É uma outra etapa mesmo, tipo assim, não se frustrar, e sim, você pensar, eu fui importante no futebol, eu dei a minha cota no futebol ali, acabou, entendeu? Tu deu o seu melhor, né? Você ficou na história do Fluminense, eu fiquei na história do Botafogo. Fiquei na história do Fluminense, Botafogo, os clubes que eu vi, Fortaleza, fui campeão. Vocês ficaram na história de vários clubes, na verdade. Entendeu? E outra, vocês viveram, pra garotada que está assistindo a gente, vocês viveram uma época que não era uma época de contratos milionários como é hoje, né? Hoje tem jogador ganhando 2 milhões por mês. Não era uma realidade, né? A realidade era outra. Não tinha empresário na época de futebol nosso. A realidade era outra. Era um amigo. Era um amigo que... Aí, Rogerinho, e aí? Eu falei, tem como você fazer o meu contrato? Era assim, entendeu? Sim. Não tinha uma pessoa assim, que te acompanhava, assim, pra... Hoje o cara jogando 1 ano, ele garante a aposentadoria dele. Jorge, não tinha lei Pelé, pô. O seu passe era do clube, entendeu? Pois é. Hoje você fica liberado, você faz um contrato de 1 ano, 2 anos, depois dali você pode já assinar até um pré-contrato 6 meses antes de terminar o seu contrato. Antigamente não, você era do clube, você era obrigado a ficar ali, querendo ou não. A gente ficava com 6 meses de salário atrasado. O André citou isso, né? Foi campeão com salário atrasado. 95, gol de barriga do Renato Gaúcho, também 6 meses de salário atrasado, mas... Mas aí como é que foi esse você estava jogando ainda? Jogando ainda, eu tinha vindo 2 anos fora do país, né? Joguei na Tunísia e no Equador. Caraca, cultura super diferente. Não, né? diferente, sai de uma, vai para outra. Aí cheguei no Brasil, retornando no Brasil, joguei em 2 clubes, né? Que é o Sampaio Corrêa. Joguei contra o Fluminense a Copa do Brasil, fiz um gol no Fluminense. E também não foi bom. Foi bom, né? Segue. Eu gosto muito do Fluminense. Eu não vou falar. Foi só uma brincadeira. Aí, entendeu? Assim, o lado profissional, eu vibrei. Fiz o gol, vibrei, mas... Não é tão bom quanto o Flamengo, já entendi. Não, é diferente. Tá bom, tudo bem. Por isso que eu falo, fazer gol do Flamengo é diferente. Então, quando eu finalizei no Mamoré para disputar... Tu lembra da Sul Minas? Lembra? Tu estudou a Sul Minas uma vez? Aham. E meu último jogo, praticamente, na Sul Minas, foi contra o Grêmio, no Olímpico. Olha só como encerrou minha carreira.
eu já estava com 34 anos. E nesse jogo perdemos um jogo de 5-1. Aí eu falei assim, fomos eliminados, aí eu voltei para casa. Aí eu falei com minha esposa assim, Maísa, já tô cansado. Não, imagina, porque a rotina deve ser pesada demais também, né? 34 para 35. Passar o que nós passamos, é uma história de 3 anos aqui. Se eu Sim, falar, imagina. Fora do país, então, é uma história Pois longa. é. Enfim, aí eu falei assim, eu vou estudar, eu vou dar sequência ao estudo, porque vou realizar um outro sonho meu, se tornar um professor. E foi dessa forma, o André, o setor. Entrei na faculdade de Mato Grosso, na faculdade, período. Só que as pessoas sabiam que já estava fazendo educação física, já me chamavam para trabalhar. Tipo, uma escolinha na escola. E aí, quando você entra na faculdade, você já para de jogar? Já para de jogar. Parei de jogar mesmo. É tipo assim, Janinho, vem jogar. Eu, não. Agora eu tô Mudou o foco, né? Agora eu tô realizando um outro sonho meu, que era me tornar um professor. Agora, deixa eu fazer uma pergunta que eu fiquei com dúvida. Essa graduação aí, teve muita tietagem? O pessoal perguntava muito. O André já abriu um sorriso. Para quem está assistindo no YouTube, o André abriu um sorriso de lado. Conta o que dá. Não, foi bravo. Mas deve ter sido bacana, assim, né? São 2 ex-atletas, né? Multicampeões. E vocês tinham acabado de parar, então vocês estavam muito na mídia, né? Então a gente chegava na faculdade, a maioria das pessoas. Deve ter sido bacana pra caramba, né? E é muito legal, e é muito gratificante receber esse carinho do público até hoje. Eu só tenho que agradecer a Deus e... porque vocês tinham parado de jogar, estavam numa faculdade que está muito vinculada ao esporte, não tem para onde correr. Não, deve ter sido muito bacana, né? É bacana e deve ter sido um combustível para vocês, né? E o Rogério Melo foi, nosso professor, né? E eu lembro que ele sempre nos incentivava. E a gente era um espelho para nós, sabe? Assim, é verdade. Porque era um professor que saiu, que nem você falou, saiu do futebol e estava na educação física. E aí uma pergunta, como é que foi depois da formação? Como é que foi, o que aconteceu na vida de vocês, depois de formado? Então, aí depois de formado, você credenciado, né? Aí abriu um leque. Para mim, abriu um leque, porque tem um lado do futebol. Aí tem o lado de atividades aquáticas e nós poderíamos atuar. Criança, que o André falou também. Eu sou apaixonado por criança. Eu também. Nossa, e criança tem ídolos, né? Então... Eu dou aula para educação infantil. Criança de 3 aninhos. Mas aí tu faz igual o Renato? Fala assim, pega meu DVD, vai assistir. Não. Tem alunos meus na escola onde eu trabalho, de 1º ou 5º ano, que nem sabe que eu joguei bola. Sim, porque é mais novo, claro. Entendeu? Porém, assim... Mas o pai deve estar do lado de fora todo orgulhoso. Tanto que a criança chega até mim e fala assim, tio, você jogou no Fluminense? Maneiro. Você jogou no Botafogo? Tudo é que o pai fala, né? Aí eu joguei. Que legal! Entendeu? As crianças ficam... Então hoje você trabalha com criança. Eu trabalho num projeto, projeto social, né? Com crianças de comunidade. Trabalho também em atividades aquáticas, né, numa academia de atividades aquáticas, e dou aula de educação infantil ao ensino médio. Quer dizer essa bateria de trabalho, onde eu peguei um gosto enorme, que veio de tal forma que eu abracei e já estou o quê? Nossa, André, eu estou há 18 anos já trabalhando com crianças, cara. 18 anos. Voa, né? Voa, entendeu? E você, André, como é que foi essa aí, depois da formação? Eu trabalhei na área há muito tempo, né? Tive escolinha de futebol em escola, aqui no Dimitri, uma escola particular. E lá no bairro também da minha mãe, no campo de São Viveu essa experiência também do pai de te reconhecer? Muito tempo. Só que hoje, infelizmente, não trabalho na área, entendeu? Tenho uma empresa de transporte, trabalho com navio transatlântico. Caramba! Então essa época pra mim... Poliprofissional. É a correria danada, Mas adoro criança, adoro futebol. Botafoguense, muito botafoguense. Estou presente em todos os jogos do Botafogo. De arquibancada, a galera lá fica louca lá quando me vê. E vamos que vamos, meu Rogério. É isso aí, não pode parar. Então, a gente está começando a ir para o final desse bate-papo, mas antes da gente terminar, eu queria fazer um pedido a vocês. 2 momentos, né? Primeiro, que vocês pudessem deixar uma palavra
para a garotada que for assistir o vídeo de vocês, desse mundo do futebol? O que vocês podem deixar de dica, de conselho? Por mais que sejam épocas diferentes, vocês viveram. Vocês estiveram lá. Vocês são multicampeões. E depois disso, eu queria que vocês fizessem uma análise dessa relação ex-atleta, estudo e busca e profissional. E aí eu queria que vocês deixassem essa palavra, porque vocês dois têm uma mídia muito boa. Vocês tiveram, né? E aqui foi citado muito, de uma forma muito bonita, né? A trajetória, a carreira, a busca, os títulos, óbvio que nenhum atleta sobrevive sem título, né? Mas eu acho que a palavra de vocês tem muita força. Então eu queria que vocês deixassem essas duas mensagens, o que vocês quiserem, né? Para a garotada que está assistindo vocês e que tem esse desejo, né? Conselhos e dicas. E depois para quem já está ali no futebol, ou até mesmo para um profissional de educação física que queira entrar no futebol, o que vocês podem deixar de palavra para essa galera? Eu já trabalho num projeto, como eu já tinha dito, né? E eu falo sempre para meus alunos lá, né? Que eles nunca pararam de sonhar. Isso aí é fato. O sonho, ele é importante demais na vida da criança. Ele tem que sonhar mesmo. Sonhou em ser um atleta de futebol. Só que não é só o sonho. Ele tem que incluir nesse sonho dele dedicação, estudo. Eu não falei isso. Né? Por quê? Eles têm que se tornar um cidadão do bem, né? Porque é importante demais a criança, eles já entender isso, que além do futebol, ele tem que ter o estudo para depois do futebol, tem uma coisa para ser feita ainda, que é uma outra vida que ele vai ter. Né? Até porque, Rogerinho, para complementar, eu quero que você continue falando, mas mesmo dentro do profissional, o percentual do que ganha milhões é muito pequeno. Né? Tem a galera que se torna profissional, mas que não vai parar de jogar e ficar bem. É difícil. Né? Tem um estudo que 0,03 ganham acima de 5 mil reais. Olha isso. E aí, se a gente pensar em 10 séries que tem no Brasil todo, 1,5 divisões, né? ou 1,6 ganham até 3 salários mínimos. Quem ganha milhões são poucos. Pô. Então a maioria 0,0001. É salário mínimo que ganha, então... E eu falo para os alunos que quando tem um período de provas, essas coisas, eu peço que eles tragam a prova. Eu quero ver a prova de vocês, eu quero ver o boletim de vocês. Eu quero saber se vocês realmente estão tirando notas boas. Porque uma galerinha de comunidade, eles querem ser jogador de futebol. Porque é a chance, né? Vê como a chance, né? Mas aí quando eu cobro, é um desespero. É um desespero. Esqueci. Falei, não vai treinar. Não vai treinar. Vai enganar malandro? Esqueci. A tia não entregou. A diretora não entregou. Entendeu? É tipo uma... vocês aí, alunos do Rogerinho, ele não vai cair nessa. Tem um que sai atrás do boletim todo amassado. Mas passou, eu falei, tem cuidado com esse boletim. Né? Não sei se é que eu escondi do meu pai, mas você tem que mostrar. Mas tem uns que é sincero, tem que falar assim, eu não tive nota boa, mas falei, mas aí eu vou conversar com sua mãe. Eu ligo mesmo, eu ligo pra mãe. Porque trabalhar com essas crianças tem que ter um acompanhamento, porque eu sei que eles um dia, eles sonham mesmo ser jogador. A maioria. E aquilo, né, Rogerinho? Mesmo que talvez não se tornem jogadores profissionais, estão se formando, estão se desenvolvendo socialmente, né, como indivíduos. E aí, André, o que você tem de conselho? Você já falou uma coisa muito importante na tua época de Botafogo, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Então, acho que o mais importante de tudo é educação, né? E passar da educação, do estudo. Primeiro, sempre, que eu falo para as crianças e para os meus alunos, assim, nunca deixar de estudar, cara, entendeu? Você lá na frente, se você não for um atleta profissional, você vai se tornar um belo cidadão, entendeu? Você pode ser, não vai ser jogador de futebol, mas você vai ser um grande policial, um grande professor como o Rogério como eu sou, um grande bombeiro, vai ser o seu melhor na profissão que você escolher, entendeu? Então a educação, para mim, é o número 1, tá? Um patamar lá em cima. E hoje no Brasil, vou até mudar um pouquinho de assunto, tinha que estar lá em cima em primeiro lugar sempre. Entendeu? Porque a educação transforma. A educação transforma. Essa frase é a mais verdadeira. Infelizmente. E aquilo que você falou também no início do nosso bate-papo, né, André?
que o talento nunca vai ser suficiente, né? Não, a dedicação, o comprometimento, não, né? o estar lá com guarda-chuva na chuva, Sim, mesmo sem ter treino. É muita dificuldade. Hoje, né, Rogério, tá muito mais fácil, que nem o Rogério falou. O pai pega, vai de carro, o cara já tem empresário já com 10, 12 anos, entendeu? Mas vai chegar lá na frente que o futebol é um funil, cara, entendeu? É verdade. E aí quando chegar lá com 18, 19 anos, que nem sempre o melhor vai chegar. Vai chegar o cara que foi mais dedicado, que foi mais educado, que foi mais obediente, entendeu? Mais perseverante. Esse cara que vai chegar. E a gente, não sei se eu posso, se eu estiver errado, vocês me corrijam. A gente vê, inclusive, hoje em dia, no patamar nacional, alguns jogadores que não são habilidosos ao extremo, mas são fiéis taticamente. E que a gente brinca assim, né? Esse cara tem a cara do time, tem que estar ali. Então faz essa diferença da obediência, da dedicação, isso faz diferença. Né? Muito, muito, muito. E hoje, assim, na nossa época, a maioria dos jogadores eram muito bons tecnicamente, né, Rogério? Pô, tu pegava muita gente boa que jogava bola, tecnicamente tratava bem a bola. Hoje em dia tá mais parte física, né? Preparação física, fisiologia. Então o futebol mudou muito. Verdade. Se o cara tiver dedicação e empenho e for que nem a gente fala, um cavalo nos treinamentos, para poder se preparar e ficar bem para jogar, ele tem grandes chances de se tornar um jogador profissional. Beleza. Ó, pra gente fechar, a gente faz uma brincadeira aqui que eu queria convidar vocês a participar dessa brincadeira. A gente tá na onda aí da inteligência artificial, né? Hoje em dia é moda, né? Se a gente pudesse usar a inteligência artificial e botar o Rogério criança na sua frente e o André criança na sua frente, depois de tudo que a gente conversou, depois de tudo que a gente falou, depois de tudo que vocês viveram, o que vocês poderiam falar para essa criança? Nossa, eu falaria assim... Bom... Rogério, meu filho, você foi aquilo que realmente tinha que acontecer na sua história. Você foi uma pessoa simples, você se dedicou ao máximo, ouviu os seus pais, estudou, você teve um sonho de ser atleta, você conseguiu chegar, só que você teve um outro sonho também, porque Deus ele prepara as pessoas também. Você se tornar um professor. E para finalizar, você é um homem de Deus. Hoje eu sou evangélico e eu coloco isso como fundamental na minha vida, foi ter passado todo esse momento e eu hoje saber que Jesus Cristo na minha vida foi o mais importante de tudo que eu sou hoje. E aí, André, o que você falaria pro Andrezinho? Eu olharia para ele e falaria, faça tudo novamente, tudo que você fez, não mude nada. Faria tudo novamente. Olha, que prazer que eu tive de bater esse papo com vocês. A minha expectativa é que a gente tenha uma resenha fora da gravação, que eu quero ouvir mais coisas. Mas obrigado, porque hoje vocês trouxeram pra gente uma paixão nacional, trouxeram a importância do estudo, a importância da dedicação, né? 2 pessoas super educadas, multicampeões, e que mesmo após a trajetória profissional dentro do futebol, entenderam a importância do estudo. Então, eu, em nome do CREF1, em nome do Rogério Mello, agradeço demais a disponibilidade de vocês terem vindo dividir pelo menos um pedacinho da história de vocês. Então, recebam o meu abraço, meu agradecimento. E com vocês, a gente se vê semana que vem. Até lá.